Este é um produto original A Crítica. Oi, vida! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do Impaciência. Estamos aqui no Estúdio Calderaro, o setor de podcasts da Crítica. Eu, Victor Libório, Clara Toledo, Olavo de Carvalho e seus apresentadores. Oi, Clara, tudo bem? Oi, Vitor, tudo bom? Tudo ótimo, amiga. Eu faço letras pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e produção audiovisual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas. Clara, daí E eu sou finalista do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas. Fatos. O Impaciência é um podcast de divulgação científica. Esse episódio conta com duas pesquisadoras aqui com a gente, a Carla Aires e a Leide Lopes. Tudo bem, meninas? Como vocês estão? Tudo ótimo. Oi, tudo bem? Que bom. Esse vai ser um episódio muito, muito bom, gente. E já já elas serão devidamente apresentadas, tá bom? Esse é o episódio 2 do Impaciência. O tema musical da Impaciência que você acabou de ouvir foi composto pelo Leoge, um dos maiores artistas amazônicos, na minha opinião. Ele é incrível, eu juro. O perfil dele no Spotify vai estar passando aí na sua tela, se você estiver assistindo. E falando nisso, antes da gente voltar para cientistas do momento, eu quero lembrar que esse episódio pode ser assistido e ouvido, é isso mesmo, assistido na íntegra no canal do Portal A Crítica no YouTube. E para quem prefere um podcast raiz, a gente está em todos os tocadores de áudio. Prefere? Eu confesso que eu gosto do misturado, né? Dessa coisa assim do vídeo, eu gosto. Mas então, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está também na Amazon Music. E você pode conferir também os podcasts listados no site do Impaciência. Impaciência.com.br, na aba podcast, onde você também encontra os trabalhos que são discutidos em cada episódio. Separado lá, é só você clicar nos nomes dos pesquisadores, tá bom? E nesse mesmo site você também encontra informações de como submeter o seu trabalho, de qual trabalho enviar também. Dá uma olhadinha lá nos nossos requisitos, na aba submissão, impaciência.com.br/submissão. E segue a gente no Insta, @impaciência. Agora sim. Clara Vida, tu apresentarias as nossas cientistas? Vida, vou apresentar aqui as mulheres maravilhosas que temos aqui conosco, num episódio que é um pouco mais sombrio, né? Num tema mais diferente. Né? Diferente do primeiro episódio, a gente traz aqui hoje a Carla Mara Matos Aires Martins. Perdão, vou repetir. Trazemos aqui a Carla Mara Matos Aires Martins com o trabalho Representação na Cidade dos Mortos, análise iconográfica da escultura tumular em Manaus durante o período da borracha. E a Leidiane Lopes de Castro Paula com o trabalho Dark Turismo, uma nova proposta de roteiro turístico no Teatro Amazonas. A Carla é mestra em Letras e Artes, na linha de pesquisa de Arquivo, Memória e Interpretação, pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes, o PPGLA, da UEA. Certo, Carla? Isso. Bom. E a Leidiane tem bacharelado em Turismo, ela é turismóloga formada pela FAMetro. Isso mesmo. A Leide também é professora, inclusive. Eu sou professora também. A Carla também é professora. Aquela. A Carla tem graduação em Geografia, em Turismo e a pós-graduação. O trabalho da Leide é um relatório final de estágio. A gente vai falar sobre o formato de trabalho e todos os trâmites e tudo mais. E o trabalho da Carla é uma dissertação de mestrado. Eu vou começar pelo tema. A gente segue aqui meio que um padrão do episódio passado, que a gente falou de morte também, né? Pois é, né? A gente tá macabro, né, Vitor? Meio assim, mas a gente traz uma outra perspectiva dessa vez, né? E a gente tá a caráter. Sim, vocês perceberam, temos aqui nossa caveira. Ali temos, né, nossa lápide. E alguns easter eggs aqui. Uma mão perdida. Quem viu, viu. Quem não viu,
Presta atenção. E vou começar falando do tema e do interesse de vocês por temas mais obscuros, por temas macabros. Leide, nós trabalhamos juntos no Teatro Amazonas, Isso. ambos fomos estagiários. Meu parceiro. E o teu trabalho é uma proposta de roteiro. Isso mesmo. O Teatro Amazonas, anualmente, agora já é uma tradição, já faz 3 anos, se eu não me engano, todo ano tem o espetáculo de Halloween, Halloween. contando as histórias de fantasmas do Teatro Amazonas, né? E como é pra ti esse interesse pelo macabro, pelos mortos? Ele é recente? Ele te acompanha desde sempre? Como é que começa isso? Já tinha decidido o que tu queria falar no TCC? Na verdade, esse tema ele já é bastante fascinante para mim desde muito cedo, né? Eu sempre tive esse interesse por temas mais sobrenaturais. Então, ele diz muito sobre a minha personalidade, sobre o que eu gosto. E quando eu cheguei na faculdade, eu vi essa oportunidade de conseguir falar sobre um tema que eu acredito que pode ser muito valorizado aqui na cidade, que infelizmente ainda não teve essa oportunidade de ser valorizado. Então eu consegui ver essa oportunidade, né? Eu vou falar sobre o Dark Turismo, que é um segmento que deveria ser melhor trabalhado aqui na nossa cidade. Explica um pouquinho o que é o Dark Turismo. O Dark Inclusive, Turismo, desculpa te interromper, só o termo já indica de que não é uma coisa daqui ainda, né? não. Dark Turismo. E é uma coisa interessante também, eu vou deixar tu continuar, é que no trabalho tu não traduz Teatro Amazonas, por exemplo, porque quando a gente trabalha lá, a gente é orientado a falar Amazon Theater. Isso. E aí tu não traduz, o que eu acho ótimo, Sim. mas o termo tu usa Dark Turismo porque é um termo universal, né? Sim. Justamente porque não é uma coisa que se tem aqui ainda. Não, ainda não. Inclusive, o Dark Turismo, ele é uma parte do turismo, ele é uma segmentação de mercado turístico, e ele trata de temas mais obscuros, mais sobrenaturais. E o tipo de público que gosta desse segmento são pessoas alocêntricas, é o nome que a gente chama, que são pessoas que gostam mais dessa coisa mais diferenciada, gostam de sentir essas sensações mais macabras, digamos assim. E o Dark Turismo, ele traz essa proposta, né? Não só o lado ruim da morte. Então, ele explora o lado também positivo, que você consegue olhar para um local, por exemplo, que foi um local como, por exemplo, as bombas que foram soltadas em Hiroshima e Nagasaki, entendeu? Muitos turistas se interessam, têm essa curiosidade de saber o que aconteceu, né? O que sentiram, essas pessoas sentiram antes de morrer. Tem um aspecto histórico, né? Tem um aspecto histórico, então você acaba por querer saber cultura também, saber o que aconteceu, né, na história, o que marcou a história, e também acaba se sensibilizando, né? Acaba sentindo, assim, esse outro lado da morte, né? Pensando, poxa vida, como que deve ter sido esses momentos finais dessas pessoas, né? O lado fantasioso também entra muito, né? De imaginar exatamente o que você falou. Como é que foi a vida da pessoa? O que será que aconteceu ali? Ver, sei lá, de repente a casa de uma pessoa, imaginar como é que ela vivia. Acho que pensando assim, em Chernobyl, né? Que as pessoas... pensando em Dark Turismo, a primeira coisa que me vem à cabeça. Sim. Mas muito interessante, muito interessante. Inclusive, aqui em Manaus, a gente não tem... Esse segmento ele não é bem trabalhado, né? Infelizmente. Mas ao redor do mundo, a gente consegue ver vários locais que trabalham. Por exemplo, a casa de Anne Frank também. Que conta um pouco da história da Anne, né? E o que aconteceu naquela época. E também isso traz um pouco da morbidez, né? Porque as pessoas, elas têm esse interesse, né? De saber um pouco mais sobre a morte. As pessoas têm essa curiosidade, sim. É um negócio do ser humano, né? As pessoas gostam de saber. Mas no teu caso, esse interesse, ele vem de onde? Da infância? Tu assistia os filmes de terror? Vou falar que eu tive um pouco de influência do meu pai. Porque meu pai, ele tem um pouco de interesse em temas mais, assim... diferenciados, né? Ele gostava de ver desastres aéreos na TV. Aí a gente acabou assistindo também com ele, né? Porque ele também tinha essa curiosidade de saber como que aconteceu. Ele se focava mais na história, né? Do que levou a chegar até a morte, né, da pessoa. Não a morte em si, mas também o que aconteceu para chegar nesse momento. Então, a gente cresceu vendo essas coisas e eu gostava bastante. Assim, eu me interessava, assim, não só pela morte, como eu acabei de falar, né? Me interessava porque o que aconteceu? O que levou a acontecer isso, entendeu? Entendi. No meu caso foi... Desculpa, Não, vida. pode falar, vida. No meu caso foi da infância mesmo. Eu lembro que
Na época em que eu morava num beco, lá em Taquatiara, eu sou de Taquatiara, tinha lá um grupo de amigos que eram todas as crianças ali do beco, né? Que eles chamavam de condomínio. Mas era um beco e aí a gente ia pra casa de alguém, colocava um filme de terror. Sempre me vem à mente Jogos Mortais, Olhos Famintos, O sabe? Chamado, você vivenciou Sim, isso? Chamado, O Chamado me Grito. traumatizou. Sem brincadeira, por 10 anos. Eu passei 10 anos com medo da Samara. Até hoje eu ainda sou um pouco traumatizada. Mas eu pergunto agora pra Carla. Seu trabalho é sobre cemitérios. Você também tem essa vontade, como aqui a Lady tem esse interesse pelo macabro? Foi por isso que você decidiu estudar isso ou foi por uma outra razão? Conta um pouco pra gente. Sim, eu acho que desde sempre eu tive esse interesse. Eu não sei dizer de onde veio, ninguém da minha família é assim, sou a única esquisita. Mas eu lembro que desde que quando eu era criancinha, assim, eu passava de ônibus na frente do cemitério do São João, eu via, eu achava tão bonito. Eu dizia pra mim, olha que bonito, ela ficava com medo. Mas enfim, sempre achei bonito. Aí Pausa pra ajeitar o microfone. Aí, depois que eu na faculdade de Geografia, né, quando eu estava estudando Geografia, eu fiquei conhecendo alguns autores, né, que trabalham esse tema, inclusive entrei num grupo de pesquisa, né, que era um grupo interdisciplinar que estudava a cidade, então foi ali que eu conheci alguns autores que trabalhavam a cidade desse ponto de vista, né, dessa relação entre vivos e mortos ali no espaço urbano. Eu achei isso fascinante, aí eu comecei a ir atrás de outras coisas ali nessa mesma linha. Cheguei nos brasileiros, né, nos autores brasileiros que estudavam isso, e chegou um momento que eu queria saber sobre Manaus. E aí, Manaus, o que tem escrito sobre isso, né, academicamente? Eu não achei pouquíssima coisa e pensei, nossa, como é que não tem mais gente escrevendo sobre isso? É um tema tão, né, tão interessante, tão fascinante. E eu vou escrever sobre isso. Tanto que quando eu fui pensar no meu projeto do mestrado, né, eu só sabia que eu queria continuar estudando cemitério. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas o que eu queria continuar com esse tema. E um ponto em comum dos dois trabalhos de vocês é justamente esse da inovação, né? Tanto a Lady quanto você, Carla, perceberam essa falta, né? Sim. De estudo, de aprofundamento. Vocês se jogaram de cabeça no tema. Eficiência, né? Sim, sim. Exatamente. E pensando que eu lembrei, aquele cemitério famoso em Paris. As pessoas também... Père Lachaise. Isso, tem muita gente famosa Como é que lá. fala em francês? Père Lachaise. E também o de Buenos Aires, né? Que é bem famoso. Sim, da Recoleta. Todo Você mundo acha que viaja pra Buenos Aires fica me mandando foto. Olha, cara, lembrei de ti. Olha só, sei lá, de carro. de ti. Nossa. A gente não chega nesse nível, né? Desse tipo de produto, mas a gente quer que aconteça aqui na cidade de Manaus, né? Por isso que a pesquisa ela é necessária e ela não pode ser só engavetada, né? Ela precisa ser divulgada para que aconteça. E você acha? Carla tem muito disso de já se associar a cemitério. Eu lembro que uma vez eu estava vendo TikTok, aí hoje tem inclusive mais de um perfil de gente que vai limpar os túmulos. E aí vai contando a história da pessoa. Uma vez eu até te mandei um link no TikTok. E tu consome esse tipo de conteúdo, assim, fora da pesquisa, como é que tu separa, assim, tu foi visitar, assim, para entretenimento mesmo, tu chegou a viajar para ir para um lugar justamente para esses lugares, para o dark turismo? Depois que eu comecei nessa linha de pesquisa, toda vez que eu viajo eu sempre quero conhecer os cemitérios. Eu lembro que eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha começado ainda a pesquisar sobre os cemitérios e eu fui para o São João Batista, né, do Rio de Janeiro, com o intuito de ir lá visitar o túmulo do Álvaro de Azevedo, que era o meu crush do ensino médio. Então fui lá, foi muito emocionante. E é interessante porque a gente conhece outros cemitérios no Brasil que já tem ali uma coisa mais organizada nesse sentido, né? São João Batista, por exemplo, tem os QR Code, né, nos
nos túmulos, você consegue ali saber quem eram as pessoas importantes que estão ali sepultadas, é bem interessante. Lá em Belo Horizonte também tem um grupo ali que trabalha com visitas, que inclusive é coordenado por uma professora ali da UFMG, se eu não me engano, o EMG, enfim, mas já tem ali iniciativas ali que já organizam essa visitação aos cemitérios, né, que em Manaus ainda está faltando um pouco. Falta mesmo, infelizmente. E voltando à Universidade rapidinho, não sei se eu chego a falar o nome. A Universidade é um grupo de estudo da cidade, um grupo interdisciplinar, que tenta observar o espaço urbano com um olho interdisciplinar mesmo. A Carla, que é de Geografia e de Turismo, tinha eu de Letras, que na época pesquisava as histórias de fantasmas sob um olhar da psicologia. A gente tinha gente de design, pedagogia, etc. Tinha até matemática. E aí a gente estava falando sobre essa deficiência de certos tópicos ou deficiência de teorias, de referências. Eu acho que quem estuda a cidade estuda muito por isso, sabe? A gente entra sabendo que é um desafio porque a gente vai, na verdade, criar a teoria, né? Exato. Então, eu acho que até uma coisa, além de desafiadora, é um atrativo, porque a gente vai justamente estar ali sendo meio que pioneiro, né? É uma coisa que atrai vocês mesmo, sabendo que não tem muita teoria e tal. E aí, justamente porque não tem, vocês vão lá, porque vocês vão meio que cravar o nome de vocês. Assim, acredito que eu, como turismóloga, como profissional, né, eu acredito que a cidade de Manaus, ela tem, sim, esse potencial para trabalhar outros segmentos, porque o turismo é um mundo, é um leque. Tem vários formatos e várias segmentações de mercado. E eu acho que aqui falta as pessoas terem esse interesse, até os próprios pesquisadores, né, na faculdade, terem esse interesse de pesquisar, saber um pouco mais sobre outros temas, sobre outras segmentações. E as pessoas, elas fazem as pesquisas, mas acabam engavetando, né? Então, isso não é muito legal. Eu acredito que quando você descobre que falta uma coisa na sua cidade, principalmente quando tem essa deficiência, você precisa buscar divulgar de alguma forma, né? Para que as pessoas saibam e as pessoas acabam aderindo, porque como que você vai aderir a uma coisa se você nem conhece? Então, eu parti muito desse ponto de vista. Né? Isso fica bem claro no teu trabalho, né? Porque dá pra ver que estruturalmente ali é um trabalho que visa aplicação mais prática. Exato. É um roteiro, É um roteiro. Né? Então, deu super pra ver que teu trabalho tem mais esse aspecto mais prático de aplicação e tudo. É isso mesmo. E Carla, como é que foi o desafio de fontes, de referências? Qual foi o teu desafio nesse sentido? O desafio é mais no sentido local mesmo, né? De não ter muitos autores que tratam isso localmente, né? Isso já está mudando, já tem algumas pesquisas, outras pesquisas aí que estão sendo desenvolvidas no momento, mas quando eu comecei realmente não encontrei muita coisa. Do ponto de vista, meu ponto de vista como pesquisadora, eu gosto muito dessa parte da pesquisa de você descobrir coisas. Então, eu adorei, assim, coisas que eu não tinha visto ninguém escrever sobre, eu adorei descobrir ali nas fontes primárias e tudo mais. Então, para mim, é uma coisa que me interessa muito na pesquisa, essa parte, assim, realmente de descoberta, de trazer algo novo. Inclusive, né, é uma coisa que ela falou bem interessante. É um tema que dá gosto de escrever, sabe? Sim. Você não sente não fica aquela coisa maçante, sabe? Ainda mais quando você consegue trazer uma coisa que você gosta, uma coisa pessoal, para um trabalho que é para ser maçante, né? É um trabalho que você fica, meu Deus, eu tenho um prazo para entregar. Tem que escrever Tenho que escrever. dissertação. Mas aí quando você consegue um tema que você gosta pessoalmente, então a experiência se torna melhor, sabe? E foi assim pra vocês duas? Foi. Sim. Pra mim foi. E esse processo de escrita para vocês, ali na escala de dificuldade de todos os elementos do trabalho, a escrita, literalmente falando do TCC para vocês, ela tá ali numa ponta mais difícil ou tá na ponta mais fácil de todo o processo de pesquisa de vocês? Eu achei fácil, assim, eu acho, a escrita acaba sendo só mesmo a parte final ali. Se você tem tudo organizado, tá tudo pronto, eu não tenho muita dificuldade em escrever. Sobre o que você perguntou, Vitor, sobre a questão dos autores, eu acho que eu tive mais dificuldade de escolher os autores que eu iria utilizar, assim, no sentido mais amplo, né, tirando a parte local.
eu tive mais dificuldade de escolher o que eu ia colocar na dissertação e o que eu tinha que excluir. Me doía ter que excluir certas coisas para não ficar maior do que ficou o trabalho. Né? Então, essa foi uma dificuldade maior nessa parte de escrita. Carla, e você fez um resgate bibliográfico, um resgate histórico, né? Muito, muito complexo. A gente conversou um pouquinho antes do episódio, mas não foi só na internet, né? Você teve que ir um pouco mais a fundo. Como é que foi isso para você? As fontes primárias, eu entrei em contato com o pessoal dos arquivos, né, da Secretaria de Cultura. Fontes primárias são os documentos originais. Documentos, jornais também, né, periódicos, né, coisas ali que realmente são do período ali que eu estou estudando, né? Estava estudando o período da Belle Époque. Então, entrei em contato com o pessoal do arquivo, eles me ajudaram muito. Eu lembro o gerente lá do arquivo, que era o Samuel, ele era sempre muito atencioso, né, ajudou bastante. Mas o fundamental mesmo foi a hemeroteca virtual, né, que é da Biblioteca Nacional, que ali disponibilizam ali arquivos ali muito preciosos, né, de periódicos do Brasil todo, né, inclusive do Amazonas. Ali foi uma fonte realmente muito importante no desenvolvimento da pesquisa. Para você também, Leide, como é que foi essa questão das tuas referências bibliográficas? Porque, como você disse, é um tema novo, né? 1996 é a primeira... Sim, foi quando começou, né, o termo a ser trabalhado, né, o Dark Turismo. O termo a ser trabalhado, mas não a primeira pesquisa não é de 1996, o primeiro trabalho. Foi quando começou a ser divulgado sobre o tema, né, sobre Dark Turismo. Foi o primeiro escritor que começou a escrever sobre Dark Turismo naquela época, em 1996. Então, é bem recente, né? Super recente. E você teve dificuldade? As referências, como a Carla falou, né, é um pouco difícil de achar as referências, mas eu ainda consegui achar algumas, e como eu já estava pensando em algo que seria voltado para o Dark Turismo, eu não sabia na época qual era o termo, né? Porque eu estava começando a estudar ainda. Mas eu não sabia que era Dark Turismo, não, mas eu já tinha esse interesse. Então, eu fazia várias pesquisas em relação. Então, eu já tinha quase que um arsenal de documentos para utilizar na minha pesquisa. Então, não foi uma escrita muito sofrida, digamos assim, sabe? Eu acredito que a escrita foi mais um complemento, porque o resto da pesquisa ajudou bastante, né? A escrever e a completar os meus pensamentos. Legal. Também. Que bom. Ainda falando sobre escrita, Carla, tu escreveu basicamente um livro. Tua pesquisa tem mais de 300 páginas, mas é uma leitura muito fluida. Sim. Eu me senti lendo um livro mesmo. Eu me senti lendo um livro. Exatamente. Eu até fiz essa pontuação aqui também. Não é uma escrita acadêmica, assim, puramente, claro, acadêmica, mas não é puramente acadêmica. Tem um quê ali poético, é uma escrita literária, e eu até adorei essa relação que você fez, esse título, né, Cidade dos Mortos, e essa dialética entre a Cidade dos Mortos e a Cidade dos Vivos. Eu adorei, achei sensacional. Inclusive, eu acho que é um elemento que, quando a pessoa tem essa capacidade, né, tem essa vontade de desenvolver, é um elemento que agrega muito no trabalho científico, que dá um outro tom, porque torna mais fácil de ler. Claro que nem sempre dá para fazer, mas quando dá, eu acho ótimo, e você fez isso muito bem. Obrigada. É sempre bom, depois que a gente termina a pesquisa, saber esse feedback, né? Receber esse feedback, o que acharam. Eu tentei muito passar ali essa paixão mesmo que eu tinha pelo meu tema. Eu tentei ali, né, transformar a coisa. Até porque a parte histórica, às vezes, ela pode ser muito maçante, assim, porque você está sempre trazendo datas e acontecimentos. Então, eu tentei ali ao máximo não fazer as pessoas sentirem isso, né? Fazer que as pessoas realmente, de certa forma, se transportassem ali para aquele período. Principalmente a parte que eu falo sobre a Manaus dos Vivos, né? Que é uma parte histórica que, né, eu sei que outras pessoas já escreveram sobre isso, pode ser até repetitivo para algumas pessoas que leram, né? Então eu tentei ao máximo. Então é bom saber que, né, parece que eu consegui que as pessoas gostassem. O desenvolvimento do trabalho da Carla é dividido em 3 grandes capítulos. O primeiro é sobre a Manaus dos Vivos, a Manaus a Manaus transformada pelo período áureo da borracha. O segundo capítulo é da transformação de Manaus ainda, com foco nos espaços cemiteriais. E o terceiro é a análise dos exemplares. E, enfim, repetindo, eu me senti lendo um livro mesmo, a escrita é muito boa. Legal. E
Assim, tu passou por 2 graduações e tu é uma pesquisadora publicada e tudo mais, bem iniciada na ciência. Tu sentiu uma diferença no desenvolvimento do trabalho agora na pós-graduação em relação aos trabalhos da graduação? Porque nos trabalhos da graduação a gente é ali só a linha de costura, né? De falas de autores, a gente não tem ali muita voz. Na pós-graduação, tu sente que tu tem uma voz maior? Sim, eu acho que é porque é como se fosse uma próxima fase, né? Eu acho que com certeza as graduações ajudaram, né? Eu fui desenvolvendo aí essa escrita acadêmica na graduação, então quando eu cheguei no mestrado eu já estava um pouco mais acostumada, né? Digamos assim, a escrever textos acadêmicos. E no mestrado, o meu orientador me orientou bastante aí atrás de fontes primárias, né? Realmente não me apegar muito a autores que estão ali contando o que aconteceu no passado. Ele realmente me incentivou a ir atrás das fontes primárias, né? Então, eu acho que ele me falou que ele queria que eu desse a minha voz para isso, né? Que eu realmente fosse atrás e contasse a minha versão, digamos assim, daquilo que eu entendi, do que aconteceu no período. Então, eu acho que, com certeza, desse ponto de vista, né, eu tive muito mais liberdade, mas não só porque... Acho que é porque, realmente, na graduação a gente não é muito ensinado, né, a fazer isso. A gente é muito ensinado na graduação a simplesmente citar autores, né, que falaram sobre isso. Então, eu gostei muito dessa proposta aí do meu orientador que ele trouxe de ir atrás dessas fontes primárias. E foi bem essencial, né? Toda a diferença, sim, com certeza. Legal. E entre os 2 trabalhos nós temos análises bem diferentes. No trabalho da Carla a gente tem uma análise bem técnica e iconográfica das esculturas. O trabalho da Lady, que é uma proposição de roteiro, é uma proposição bem prática, né, Lady? Bem prática. Como é que tu fez essa análise? Como é que tu fez isso no teu trabalho, sendo que o roteiro ele não chegou a ser aplicado no Teatro Amazonas ainda, né? Não chegou a ser. Como é que isso interferiu ou não no teu trabalho nessa análise? Assim, primeiramente, né, quando eu cheguei ao Teatro Amazonas, eu tive esse insight, né, dessa ideia de fazer algo sobre o darkturismo voltado. Então, eu precisei delimitar o que eu poderia usar para um roteiro voltado para o darkturismo dentro do Teatro Amazonas. Então, eu usei um roteiro de observação, né, no qual eu consegui observar o que eu poderia utilizar ali do teatro mesmo, porque eu não queria vestir o Teatro Amazonas com uma capa, por exemplo. Assim, eu não queria enfeitar o teatro, né? Eu queria que por ele só já contasse a história, né? Já servisse como elemento para o darkturismo. Então, esse roteiro me ajudou bastante a delimitar o que eu poderia usar do teatro para fazer. E também uma conversa que eu tive com a gerente, né? Com a gerente do teatro mesmo, sobre como que eu poderia fazer, né, que esse roteiro fosse implementado no teatro, porque a minha ideia principal não era só utilizar para uma pesquisa acadêmica, eu queria que fosse implantado no teatro, né? Mas aí ela me explicou todo o trâmite que seria necessário, que precisaria de planejamento estratégico, que levaria bastante tempo, e não era um foco do teatro naquele momento. Então, isso me desanimou um pouquinho, né? Porque a minha ideia principal era que, além de ser uma pesquisa acadêmica, ele fosse implementado no Teatro Amazonas. É meio assim, né? É bem grande, né? Pra a gente gostar, a gente querer fazer isso, mas era algo que eu queria bastante, mas isso caiu por terra, né? Porque ela me explicou como que seria complicado fazer isso. E isso me deixou um pouco triste, né, digamos assim. Inclusive, posso fazer um comentário? Eu fiquei super decepcionada, se a tua gerente estiver ouvindo, eu fiquei decepcionada quando eu agendei uma visita que ela estava tendo à noite no Teatro Amazonas, e eu esperando que fossem contar histórias de fantasma, né, aí era só uma visita como era de manhã, só que de noite. Poxa, fica aí a reclamação. Fica a reclamação. Hein? Dona gerente. E lá no teatro, convivendo diariamente, trabalhando, né, eu via
a robotização do roteiro, né? Muito tradicional. Sim. A gente está num patrimônio histórico de 125 anos de história. E o Dark Turismo, ele trabalha essas proposições, né? De trazer a história também para ser contada. E eu conseguia ver um potencial gigantesco ali no teatro para fazer um roteiro diário mesmo. Porque eu queria a ideia do teatro tendo duas faces, né? O teatro de manhã e o teatro à noite. Legal. Então, ele teria uma nova face à noite. Então, é um pouco triste saber que seria difícil e que não existe esse interesse, né, para fazer lá no teatro no momento. Olha, mas não percamos as esperanças, até não porque percamos as esperanças. o que a gente mais vê são as coisas mudando, é o jogo virando. Exatamente. Porque no momento é visto, não é necessidade, tudo, mas de repente se torna uma tendência global aí. E assim, o ideal seria que a gente estivesse à frente, né? Estivesse propondo essas ideias e não depois seguindo na onda quando todo mundo já tá fazendo. Mas né, fica aqui a nossa reclamação pública, que público tem. Aqui, ó, temos 3 pessoas que adoram o mundo macabro. Eu não, mas eu acho que eu iria, viu? Olha só só. pela curiosidade mesmo. E é um roteiro pronto, né? Não precisaria ter todo esse trabalho de montar um roteiro. Ele tá prontinho ali, Sim, sabe? e o que Ele mais só... falta, o que menos falta no Teatro Amazonas é de onde tirar o macabro, né? Né? O teatro tem as lendas urbanas, que lendas. são o corpus da minha pesquisa, as histórias de fantasmas de lá. E apesar de imagino ter sido um pouco frustrante para ti, mas Foi. já acho que eu tô sendo otimista, já há assim, um certo otimismo. Posso dizer que vai haver talvez uma adoção disso, porque o Teatro Amazonas agora tem os espetáculos de Halloween, né? Todo ano, que contam as histórias de fantasmas de lá. E Tem espaço, né? Tem espaço, então. tem espaço. Tá mostrando que tem justamente. espaço. Leide, eu queria falar sobre o teu trabalho. Tu apresenta algumas histórias, né? E eu, como uma boa medrosa que sou, tava lendo o trabalho de Leide e fiquei com medo. Tive que parar, pois era noite, e fiquei com medo, sabe? Eu não conheço, porque eu prefiro nem saber, entendeu? Eu tinha medo, acho que todo mundo tinha também, mas de Lendas Urbanas do Gugu. Era Lendas Urbanas mesmo o nome? Sim, Eu Lendas desligava a Urbanas. TV, tinha medo. E eu acho que é o mesmo tom, assim, sabe? Como é no cenário urbano, algo que a gente conhece, traz um quê extra de medo, né? Então, você traz essas histórias, você Sim. traz exemplos assim. E se você puder contar alguma que você acha mais interessante, eu Claro. vi ali no seu trabalho do Menino Torto, já achei bizarra, e da Cadeira 13, que muita gente conhece, inclusive muita gente não senta na Cadeira 13 do teatro, Exatamente. né? Conta um pouco pra gente a que você acha mais interessante, ou mais macabra, conta aí. A Cadeira 13 é, tipo, a mais famosa do Teatro Amazonas, assim, porque todo visitante que vai, ele nunca quer sentar na Cadeira 13. Porque eles sentem essa sensação, né, essa presença ali, como se já pertencesse a uma pessoa, né? Então, ninguém senta ali, todo mundo tem medo. Mas tem alguma história por trás? Ou é só um boato que ficou ali na Cadeira 13, que nem no 13º andar? Eu acredito que tem uma história por trás. Eu acho que o Libório sabe melhor, né, Libório? Sim, eu tenho uma gravação, uma entrevista gravada com o seu Nonato, que é o Isso. funcionário vivo mais antigo do teatro e é a principal fonte viva dessas histórias. Ele conta um caso de não conseguiram sentar na cadeira 13, sabe? As pessoas iam lá, se sentiam muito incomodadas, não conseguiam sentar e voltavam. E aí a cadeira 13 ficava vazia porque era como se alguém tivesse sentado já lá e expulsasse a pessoa que fosse sentar lá. Eu acho que a minha história favorita é a do aniversário do teatro. No dia 31 de dezembro, os artistas que se apresentaram no teatro e morreram aqui pela região, hoje em dia moram no teatro. E no aniversário do Teatro Amazonas, dia 31 de dezembro, eles performam La Gioconda, que foi a primeira ópera a ser performada no teatro integralmente. E falando em Teatro Amazonas, a gente preparou um materialzinho, é um micro áudio documentário. Micro-áudio documentário de 4 minutos. De 4 minutos, sobre o nascimento do Teatro Amazonas.
O Teatro Amazonas não é só um cartão postal. O monumento símbolo de Manaus é a materialização de um dos momentos mais importantes da economia, da política e da história amazonense. De acordo com o Otônio Mesquita, historiador manauara de referência, é em 1881 que o projeto para a construção de um teatro de alvenaria é aprovado na Assembleia Provincial, depois de polêmicas e discussões acaloradas. Em 1884, as obras iniciam, mas muito vagarosamente, com tipo 3 pedreiros. As dificuldades orçamentárias e logísticas fizeram com que tudo parasse em 1886. O contrato tinha sido rescindido. Aquele embrião de uma casa de ópera ficou na gaveta até a década seguinte. Até que em 1892, quando Eduardo Ribeiro assume o governo, a construção do Teatro Amazonas é retomada. Nesse período, Manaus passava por uma série de obras. Ruas foram modificadas, praças construídas, monumentos erguidos, o que, segundo Otônio, fazia parte de um plano de embelezamento da cidade. E não era à toa. A capital contava com recém-chegados de diversas partes do mundo por conta da borracha. Após a descoberta da técnica da vulcanização, processo que melhora a qualidade da borracha, o látex, que era abundante na região, pela concentração de seringueiras, era muito bem visto, muito cobiçado. Italianos, estadunidenses, franceses, entre outras nacionalidades, vieram a Manaus a fim de explorar a matéria-prima. E parece que a presença francesa era implacável. A segunda língua mais falada aqui chegou a ser o francês, que até os anos 90 era ensinado em escolas manauaras. Sendo assim, Manaus quis ser francesa. Você já deve ter ouvido o apelido Paris dos Trópicos, que a capital amazonense ganhou, justamente por ter sido uma espécie de polo parisiense aqui no meio da Amazônia. Entre aquelas obras que tornariam Manaus numa cópia de Paris, estava o Teatro Amazonas, um produto importado e comprado pronto em catálogos arquitetônicos da França. Boa parte disso aconteceu durante o governo de Eduardo Ribeiro. O teatro foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896, sem estar devidamente concluído. Isso porque Eduardo havia acabado de sair do governo e estava concorrendo ao cargo de senador. Logo, era conveniente que já se inaugurasse um feito do seu governo, o maior produto daquele período áureo de mudanças. Para você ter uma ideia, o Salão Nobre ficou pronto apenas 3 anos depois, assim como diversas obras pontuais, como as ruas ao redor. A inauguração aconteceu no hall, já que o resto do teatro não estava pronto. E se hoje o Teatro Amazonas é de acesso relativamente democrático, naquela época a realidade era bem diferente. A casa de ópera foi feita para uso exclusivo da elite e não foi feita para manauaras. A arquitetura vem da França. Materiais vieram em boa parte de fora do país, com uma madeira ou outra daqui da região. O termo inspiração é recorrentemente usado por guias de dentro do teatro durante visitações, mas não é errado dizer que é uma cópia, já que o prédio demonstra a tentativa de uma nova Paris, não apenas física, mas culturalmente também. O Teatro Amazonas é uma adequação a padrões de fora, uma versão da Ópera Garnier. Faltava entretenimento para a elite, até que não faltou mais. A cúpula foi escolhida a dedo por Eduardo Ribeiro num catálogo de Paris. Aliás, ele teve que lutar pela construção dela, que, na opinião coletiva, era feia e inadequada esteticamente. Coincidentemente ou não, é o elemento mais brasileiro para quem olha. O mais marcante também, até hoje. O Teatro Amazonas é uma vitrine, termo que Otônio Mesquita usa em sua tese, que fala do mito do progresso de Manaus do final do século XIX. Por trás desse vidro, não se vê uma personalidade própria. Manaus foi antropofágica ao extremo e estufou-se de Europa. Só esqueceu de pensar em si mesma, lembrando muito do que vem de fora.
Lady, esqueci de alguma coisa no texto. Não, foi muito fiel. Temos realmente. especialistas no Teatro Amazonas aqui, né? 2 especialistas. Ele Só foi para muito contextualizar, a fiel. Lady e eu fomos condutores culturais, que é um nome moderno para guia turístico. turístico. Nós éramos condutores culturais bilíngues do Teatro Amazonas, então nós todo dia fazíamos pelo menos uma, no meu caso 2, visitas de 45 minutos até o primeiro pavimento do teatro, contando a Sim. história da casa, às vezes para gringos também, né? Uhum. E qual é o elemento da história do Teatro Amazonas, alguma coisa que tu falava todo dia e que não te cansava, que te fascinava ainda toda vez? É sobre o salão de espetáculos, quando a gente falava sobre as carrancas. Uhum. E ao redor do teatro a gente tem 22 colunas com carrancas, né? Sim. Representando nomes de autores importantes, como Goethe, Beethoven, Mozart. E eles são muito importantes, são nomes muito importantes. E como eu tenho esse interesse por literatura, eu amava falar sobre eles. Eu amava falar sobre essas carrancas, porque elas traziam também muita curiosidade das pessoas, né? As crianças, principalmente, sempre perguntavam: o que é aquilo ali? Dá medo. Eu gostava de falar que eles mudavam de posição dependendo, né, do local Tem que ilusão você de olhava ótica. também. A ilusão de ótica por causa da luz, da iluminação também. Então, dava essa impressão de que algumas estavam sorrindo, outras estavam tristes, né, raivosas. Então, era uma parte bem prazerosa, assim, do roteiro que eu gostava bastante de enaltecer. E vocês 2 que trabalharam no Teatro Amazonas, e a gente tá falando aqui de fantasmas, histórias macabras, lendas urbanas, vocês vivenciaram alguma coisa? Vitor? Eu, infelizmente, não. Mas eu também sou bem suspeito para falar, porque eu sou bem cético, infelizmente. Eu queria ser um pouco mais fantasioso para viver justamente essa emoção. E Eu tu tenho. acredita? Eu tenho uma história pra contar. Conta aí. Que ninguém sabe, inclusive, vai ser de primeira mão. Inédito! Inédito, tá bom? Que no Impaciência. Conta pra gente. Eu sempre gostava de pegar o elevador, né? Porque a gente tinha alguns momentos vagos, né? Na hora do almoço. E quando acabava um pouquinho antes do almoço, eu gostava de subir pra ficar naquela parte de cima dos camarotes, né? Segundo pavimento. Aí, quando eu fui pegar o elevador, eu percebi um detalhe. Eu olhei pro elevador embaixo, não tinha nada, né? Mas aí acabou aparecendo, tipo, em frações de segundos, uma marca de uma mão de uma criança no vidro do elevador. E observando antes de entrar nesse elevador, não tinha essa marca de mão lá. E o local onde estava essa marca de mão era praticamente impossível que fosse uma criança do lado de fora do elevador. Então eu fiquei, meu Deus, isso foi uma manifestação. Claro, vai ficar sem dormir hoje. Eu não vou visitar o Teatro Amazonas, não. E eu sou louca por histórias de fantasmas, né? Eu sou muito suspeita pra falar, porque eu adoro e acredito muito. Aí eu presenciando aquilo, eu fiquei, meu Deus, eu preciso falar pra alguém. Foi só o meu noivo que sabe, que eu contei pra ele, né? Mas ninguém mais sabe. Colocar É uma no história. roteiro, né? Gente, foi aqui que eu vi uma mão. Uma- Pela primeira vez. Minha primeira experiência na Sabe Casa aquela Fantasma. marquinha de mão, assim, Eu no vidro? sei. Uma bem pequenininha, uma mão bem pequenininha de Igual aquela criança. cena do Titanic, né? Isso. No vidro do carro. O terceiro pavimento é ali o mais recorrente, né? E Sim. geralmente é o clímax dessas histórias. Uhum. Isso é uma coisa bem comum, não só no Teatro Amazonas, mas em diversos prédios e casas de ópera ao redor do mundo. Em Harry Potter também, né? O terceiro pavimento é o mais É o perigoso. mais perigoso. E há um fenômeno de recorrência dessas histórias. Elas têm geralmente a mesma estrutura e elas acontecem em diversas casas de ópera ao redor do mundo. O Ópera Garnier mesmo, Sim. né? Que o fantasma do Ópera Garnier serviu de inspiração para o fantasma da ópera. E enfim, cara, é um tema que eu poderia falar assim por horas Por e horas. horas. É muito legal. É muito legal fascinante. mesmo. Carla, Muito e você? Você trabalhou com cemitérios e tudo mais. Tem muita gente que tem medo de ir em cemitérios. Você teve alguma experiência anormal por lá? Ou você é mais cética? Eu também queria saber se você acredita, né? E no Teatro Amazonas também, tu teve alguma coisa também. por lá? Vamos primeiro pelo cemitério, depois pelo teatro. Não, eu sou também muito cética, eu não acredito muito nessas coisas. Mas quando a gente tá lá, né, como pesquisadora, as pessoas que trabalham lá veem a gente e já começam a
olha, tu sabia que a estátua não sei de onde se move durante a noite e vai, vai visitar não sei quem. Eles sempre param e querem ficar contando esse tipo de história, né? Então, eu ouvi várias histórias desse tipo, mas infelizmente também nunca presenciei nada. Ou felizmente, né? Ou felizmente. Não, eu fui a única. Não, é engraçado que a gente tá falando aqui de ciência e né? de, né, precisão, coisas tangíveis e de repente Do falando nada, desse mundo, né? Então, mas Não, mas no é imaginário muito, coletivo. é muito interessante o que o Vitor faz, que ele analisa essas coisas de um ponto de vista, né, científico, né, pela sim. psicologia, se não me engano, eu lembro Hoje que eu não é vi mais uma... pela psicologia. Inclusive, no começo, era uma preocupação minha. E eu lembro que eu fiz, num dos encontros do Intercidade, eu fiz a pergunta para a professora sobre como é que eu ia trabalhar isso, sabe? Eu estava muito interessado. Eu queria trabalhar sobre as lendas urbanas. E aí eu perguntei dela como é que eu fazia isso sem ser uma chacota, sabe? Como é que ia levar isso para ciência, pro meio acadêmico? E aí eu achei a teoria do Jung, do Carl Gustav Jung, que fala do inconsciente coletivo. E ele fala de mitologia, né? As lendas urbanas é um outro extremo, mas dá pra gente falar de como essas histórias nascem, porque como eu falei, são histórias da mesma estrutura, que nascem em lugares diferentes, mas lugares diferentes, digo geograficamente falando, mas que tem ali o mesmo teor, né? Casas de ópera, a gente tem, enfim, infinitas histórias de fantasmas, e é a mesma história. É um fantasma que se apresentava lá, que depois que morreu, mora naquele lugar, e ele é o fantasma daquele lugar. É exatamente isso, né? Mas e a história do menino torto, por exemplo? É diferente, né? É porque é uma história que os turistas já falam, né? Contavam que na época que faziam as visitas que chegavam até lá em cima, perto de um banheiro que tinha na parte de cima, sempre via um garotinho que ele tinha o rosto meio retorcido, entendeu? É uma história dos turistas, né? A gente não sabe da veracidade da história, né? Mas a gente sempre ouvia falar, né? Sobre essa história aí, que via um menininho passando pelo banheiro, corria por eles e o rosto dele era retorcido. Será que é verdade? Será que ele morreu no teatro Será também? que é boato? Será que, não sei, um entusiasta do teatro, das artes, da música. Eu acho que ele é o mesmo menino do elevador. Talvez ele morreu olha aí. esmagado, né, por Meu aquele Deus. elevador. Meu Deus, Vitor Libório, por favor, decoro. Mas enfim, tu tem medo porque tu acredita? Eu não acredito, aí que tá, eu sou uma pessoa super cética. Mas eu tenho medo, eu sou medrosa. Por exemplo, eu tenho medo de escuro. Eu durmo não no claro, mas eu preciso estar vendo as coisas, por exemplo, sabe? E aí, se eu vejo um filme de terror, demoro anos pra superar aquele filme. Não tô brincando, anos. E eu tenho, com essas coisas, eu tenho uma memória, assim, bizarra. Sem brincadeira, eu demorei uns 10 anos pra superar o chamado. O chamado. Me marcou muito, acho que eu sou muito sensível a essas coisas, assim. Mas... Tu é sensível, então, ao aspecto visual, né? De ver. Sim, assim. sim. E eu acho que eu sinto também, mas eu nunca tive nenhuma experiência anormal, nunca, com fantasma, nunca vi, nunca ouvi. Mas eu tenho medo. Medo, é inexplicável, assim. Tanto que eu não gosto muito de assim, me aprofundar nesses temas e tudo. É algo que eu até deixo de lado. Eu adoro cinema, mas eu sei que tem obras incríveis do cinema, que é o horror, o terror, mas eu não consigo. Assim, eu acho que o último que eu vi foi Midsommar. Vamos lá. Do Ari Aster, mas é uma coisa diferente, não tem aquela coisa do demônio, de espíritos, é uma coisa mais antropológica, né? A gente até falou do Midsommar no último episódio, não é? Mas eu tenho dificuldade mesmo. Vocês tiveram alguma obra que marcou vocês, alguma obra de terror, que aterrorizou mesmo vocês? Tirou o sono? Eu sou da época que eu tinha medo de A Múmia. Eu lembro que quando lançaram A Múmia, diziam que era super terror. Eu fui assistir com medo e tava rindo quando assisti o filme. Mas eu lembro que eu fiquei com muito medo com o Sexto Sentido, que eu também era criança quando lançou. Nossa, eu tinha muito medo, mas hoje em dia eu assisto tranquilamente.
Mas acho que marcou bastante. Esse e os outros também, eu lembro dos outros com a Nicole Kidman. Aham. Aham. É perfeito esse filme. É muito Pra bom. mim, É um muito filme de terror, pra me assustar, tem que ser o filme de terror, porque eu não me assusto. Nossa. Eu não me assusto, é muito difícil eu me Mulher. assustar. O Tem que me algum? assusta... Algo errado, né? Mas teve um em especial que eu fiquei meio assim, uma cena do filme, que é, não sei se vocês já viram, Alma Penada. Tem Nunca uma vi. cena do filme que me assustou, assim. É. E eu sempre me desafio, né, a ver os filmes, né, de terror. Eu falei, será que vai ter um filme que vai me assustar mesmo? Porque eu tô tão acostumada, né, a conviver com esse tipo de tema que, na verdade, eu não me assusto muito. Mas esse foi um filme que Mas me você viu causou um certo Hereditário? desconforto. Hereditário. Te assustou, Hereditário? Eu não lembrei de Hereditário, mas tem uma cena que eu acho que é a principal, né, a mais aterrorizante, digamos assim, que é Ah, da irmã. da irmã, né? Aham. Aquela cena ali, ela me chocou um pouco. Não, comigo mexeu a cena do final, a última cena lá da menina também, que aparece a menina. Gente, eu sei. É aterrorizante. me contaram esse filme umas 5 vezes já, mas eu não consigo ver. Eu sei a história inteira, mas ver, eu não consigo. É bem... É um pouco traumático algumas cenas, né? né? Assim. Aí eu já acho interessante, porque pega o aspecto humano, assim, não é tanto sobre o terror em si, mas das relações, né, da família. Às vezes é das bem figu- mais assustador, né? Exato, tem, né, a gente tem o terror diário, assim, nas nossas relações, o horror, enfim. É além do sobrenatural, né? Isso, exatamente. No meu caso, tem todos esses terrores os filmes de terror de infância, né? Como Chamado, O Grito, Olhos Famintos. Olhos Famintos eu lembro que em Itacoatiara eu morava numa casa que não tinha forro, aí era só o telhado mesmo, né? Aquele telhado de brasilite. E aí eles formavam uns formatos ali em cima e eu jurava que toda noite eu via o olho do cara do Olhos Famintos. Nossa. Sério. Toda noite. Ninguém mais enxergava, mas eu via. A imaginação da gente. Mas, como eu falei, a gente tinha aquele grupo de crianças que gostavam de ir pra casa de um ou outro pra assistir esses filmes. E aí a gente tinha essa sessão de filme de terror. E era muito legal, formou meu caráter. Assim. Hoje, as histórias que eu escrevo, as coisas que eu consumo, vêm muito disso, da infância. Mas eu lembro que, cara, o último filme que me aterrorizou de verdade, assim, de verdade, já foi depois de Cavalão, de verdade. Em 2020, no começo da pandemia, a gente estava sem fazer nada, e aí eu resolvi assumir ali a personalidade de cinéfilo. E aí eu... Você tem coragem de falar isso aqui no podcast? Teria vergonha. E aí... eu fiz uma lista de todos os filmes essenciais que eu tinha que ver, né? Eu vi alguns documentários de história do horror e tudo mais. Eu queria ser bem aquela pessoinha que é informada, sabe? Sobre o assunto e tal. E aí, de tudo que eu vi, os que mais foram interessantes pra mim, e é um formato que eu amo hoje em dia, são os mockumentaries. Vocês conhecem? Conhece? Mockumentary é a junção do termo mock e do termo documentary, que é um documentário fingido, um documentário ficcional. The Office é um mockumentary. A Bruxa também, né? É a Bruxa de Black e é o maior nome do mockumentary. Sim. Um que foi esse que me marcou é Lake Mungo. Em português é O Segredo do Lago Mungo, de 2008. Conhece? Eu já ouvi falar, não tive coragem de assistir. Ele é um filme australiano. Fiquei com medo só pelo medo, ou só pelo nome. Muito bem feito. Se tu não é informado de que é um filme ficcional, tu acredita que é um documentário. E eu descobri ele por um vídeo de um canal do YouTube que fala sobre filmes de terror, né? Que são menos conhecidos. Legal. E o título desse vídeo era o horror mais triste que você já viu. E é o mais assustador também. É o caso de uma menina que desaparece num lago, o Lake Mungo. E, assim, a vida da família vira de cabeça para baixo, não só porque ela morreu, mas porque a morte dela suscitou muitas coisas. Como a relação com a mãe dela, que era ruim, a mãe dela se sente culpada, sabe? Enfim, todas essas coisas que a morte traz e que em vida não foi abordado, né? Não foi resolvido. E uma das críticas desse vídeo, um dos comentários falava sobre como ele era tão assustador porque a fantasma ela era muito quieta.
Então, um fantasma quieto, que não faz nada, que fica só parado ali no cantinho, ele é muito mais assustador Muito. do que um jumpscare, por exemplo. Hoje a gente tem uma febre de filmes com jumpscare, né? Sim. Uhum. O que está sendo um pouco contornado com o terror mais psicológico. Mas, cara, é muito assustador, de verdade. Eu tenho uma cena muito específica, que eu não vou falar qual é, tá mais ali na segunda metade, que eu tive que ligar a lâmpada e respirar e continuar o filme. E eu fiquei pensando nisso por muitos dias, Nossa. dormindo mal, sabe? É muito bom, de Tá verdade. vendo por que esse sofrimento? Por que vocês passam por isso? Eu não gosto disso. Eu gosto Cara, de amiga. paz, de felicidade. Agora ficar sem dormir. Eu ficaria sem dormir pra sempre, eu acho. Se tu ficou assustado, imagina eu. E meu eu não Deus. imagino o Libório se assustando com um filme assim de terror. Cara, assistam Lake Moon. Lake Vou Moon. cobrar de todas vocês. Vou ver, vou assistir, gostei. Meu tipo de... Amiga, tem mais alguma pergunta? Não tenho pergunta. Quero dizer que, de antemão aqui, já adorei esse episódio com vocês, meninas. Adorei o trabalho de vocês. E lembrar a todos os ouvintes, internautas, que o trabalho das meninas está disponível no nosso site, no site impaciência.com.br. E você pode ler todo o trabalho detalhado e depois, quem sabe, comentar com as meninas nas redes sociais delas. Se você tiver algum comentário, alguma coisa extra que você queira fazer, ou de repente, se você se sentir inspirado e querer escrever um trabalho sobre isso, né? A gente viu aqui que tem espaço e falta, inclusive, mais trabalhos, mais referências, né? Então, sinta-se convidado a falar mais sobre esse tema. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Ah, eu adorei, gente. Maravilhoso. Gostei muito. Essa oportunidade que vocês dão, né, para os pesquisadores aqui divulgar os seus trabalhos é muito único, é um trabalho único, né? Então, enalteço, sim. Obrigada. E adorei a experiência. É a primeira vez que eu faço um podcast e eu tô adorando. Muito obrigada pela oportunidade. Sim, é ótimo conhecer alguém que tem pesquisa assim parecida com a nossa, que tem gosto parecido. Sim. É ótimo, adorei. Foi uma conversa maravilhosa. Que bom, Eu meninas. vou só dar um spoilerzinho de uma coisa em que eu e Leide estamos trabalhando juntos. Lá para outubro a gente vai lançar uma audiosérie. E eu não vou contar o plot, mas a gente está escrevendo junto, muito interessante, tá? Ouçam quando sair. A Leide é super inteligente, ela é super criativa também. Vai ouvir? Com certeza. Ah, te adoro. Com certeza. Tô na lista VIP aí pra ouvir. E antes de encerrar, eu queria deixar um aviso. A gente recebeu, inclusive... Antes de tu falar, só vou lembrar o trabalho das meninas pra gente encerrar, Claro. tá bom? O título do trabalho da Leide é Dark Turismo, uma nova proposta de roteiro turístico no Teatro Amazonas. E o trabalho da Carla é Representação na Cidade dos Mortos, uma análise iconográfica da escultura tumular em Manaus durante o período da borracha. Lembrando que esses trabalhos estão disponíveis para download no nosso site, tá bom? impaciência.com.br/podcast. É só clicar no nome das pesquisadoras e vocês têm acesso aos trabalhos, ok? E um último Uma publi. aviso, uma publi ciência. A gente recebeu no nosso Instagram, inclusive fica aqui o convite para todos os pesquisadores que queiram mandar trabalhos, sugestões, anúncios, né? A gente faz aqui. E a gente recebeu esse aviso do Laboratório de Avaliação e Intervenção Respiratória da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E vou ler aqui o aviso na íntegra que eles mandaram pra gente, tá bom? Olá, você sabia que doenças respiratórias contagiosas como Covid-19, H1N1, influenza, tuberculose, pneumonia, coqueluche, bronquiolite, entre outras, matam anualmente milhares de brasileiros? Não. Nós? Não sabia? Nem eu. Nós, Mas do tô Laboratório sabendo. de Avaliação e Intervenção Respiratória da UFRN, estamos desenvolvendo um questionário para saber o que atrapalha ou ajuda a população na prevenção e controle dessas doenças. Entender esses aspectos é fundamental para futuras campanhas e ações no nosso país. E o mais importante é que você que mora no Brasil e tem mais de 18 anos pode nos ajudar. Para colaborar, basta responder o formulário abaixo, que a gente vai deixar o link no nosso site também, nas redes sociais.
Basta responder o formulário abaixo e julgar as questões que criamos. Esta pesquisa tem o apoio do Ministério da Saúde, CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Gente, fica aí o convite, então, para vocês todos participarem e responderem a pesquisa da galera do Rio Grande do Norte. É isso. Encerraremos, queria ficar mais. Ai, queria ficar mais também. Adorei. Adorei esse gente. episódio. Mas fica ligado aí que tem um terceiro episódio do Impaciência vindo aí com notícias, com trabalhos, com convidados especiais e divertidos. E mande a sua pesquisa também pra gente, tá? A Exatamente. gente quer muito divulgá-la. Pessoal, então é isso. Lembrando que esse e todos os outros episódios do Impaciência podem ser assistidos e ouvidos. Assistidos no canal do Portal A Crítica no YouTube e ouvidos nas principais plataformas de streaming de áudio por aí. Tocadores de áudio. Clara gosta de falar. Streaming. O que é isso? Um termo em inglês. Então a gente se vê semana que vem? Até semana que vem. Aliás, Beijos. daqui a 15 dias, né? A gente vai se ver todo dia. Mas a gente os ouvintes. Tchau. Tchau, gente. Beijos. Tchau, Beijo, vidas. vida. Tchau.